O que a farinha e o fermento têm a ver com o reino de Deus? Eu tenho um texto para refletir. E ele se encontra em Lucas capítulo 13, versículo 20. E ele vai dizer assim: com que mais se parece o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher usa para fazer o pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em 3 medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. Eu estava refletindo aí por últimos dias aí sobre sobre tudo que vem acontecendo assim na minha vida e toda a minha trajetória de vida. Tem alguns acontecimentos aqui que talvez um dia eu traga aqui, se assim Deus permitir, tudo que aconteceu na minha vida, algumas visões e entendimentos que eu tive agora, né, num tempo para cá, de uns meses para cá, sobre essas visões que eu tive quando era criança e depois da minha conversão também, e eu não entendia. E porém essa semana aí, últimos tempos aí, eu tive refletindo bastante sobre essa minha trajetória e sabe que quando criança, a minha avó, meu avô, meus tios ali da parte da minha mãe, eles já eram cristãos. Quando eu era criança, eu ia na casa da minha avó, eles me levavam para a escolinha bíblica, né, para criança e tal. Então, eu me lembro de algumas cenas assim. Porém, quando adolescente, não quis saber de nada, né, de cristão, foi procurar meu caminho ali e tal. E me converti realmente já, né, bem à frente, já tinha 27 para 28 anos de idade ali, quando eu me converti. E eu vim analisando toda essa minha trajetória, 21 anos mais ou menos de conversão que eu tenho hoje, e vinha refletindo sobre isso, sabe, sobre toda a minha trajetória, sobre tudo que Deus vem fazendo assim na minha vida. E até tava conversando ali com um rapaz sobre isso, que eu acredito que teve muitas coisas assim que eu fui resolvendo na metade, assim, no meio do caminho, né? Muitas coisas ruins assim, sabe, que antes mesmo da minha conversão eu vinha me livrando, tomando algumas decisões e vinha me livrando, né, de vícios e coisas assim, que não eram legais. Depois eu vim entender que o Espírito Santo já vinha trabalhando na minha vida naquela época. E hoje eu venho eu não entendia muitas coisas, né? E agora uns tempos para cá, assim, uns meses, umas semanas para cá, eu vim refletindo sobre essa minha trajetória e daí hoje mesmo estava lendo que a gente está estudando o livro de Lucas na escola de teologia que a gente faz aí da nossa igreja, e eu estava lendo alguns versículos ali para frente e tal, e passei por esse versículo aí e me fez refletir. Essa pequena porção de fermento que me foi colocada quando era criança, ela expandiu, ela cresceu. Então, assim, esse entendimento que me deu esse versículo aí foi nisso aí. Por mais que seja pequena quantidade de fermento, que é a palavra de Deus, o Espírito Santo, sabe aquela sementinha plantada, que aqui está falando de fermento, por mais pouco que seja, ela vai expandindo, ela contamina, entre aspas, né, no bom sentido, todo o fermento, todo o pão. Ela toma conta de todo o pão. E isso eu entendo. Hoje eu entendo, sabe, que essa semente, essa pequena quantidade de fermento já foi colocada lá atrás, sabe? Lá quando eu era criança ainda, sabe? E hoje eu estou tendo esses resultados. Eu fico olhando assim a minha trajetória hoje e o que eu estou fazendo, esses vídeos, esses estudos bíblicos, né? Eu sou músico também, né? Banda que a gente teve ali, né? De louvor e tudo, toda essa trajetória, ela envolveu todo esse fermento, ele contaminou todo, sabe? Todo o pão, né? Que a palavra está dizendo ali. E o reino dos céus, ele está imputado em mim, sabe? Isso é uma coisa muito gratificante e emocionante até, sabe? Porque a importância que tem desse fermento na vida da gente. Porque a gente não percebe, mas ele vai aos pouquinho, ele vai tomando conta, ele vai indo, né? Quando tu vê, ele vira o pão, né? Que hoje e eu ainda estou no processo, né? Eu ainda estou no processo de aprendizagem e né? O processo de santificação mesmo, né? Mas eu me peguei pensando nessa palavra aí, eu acho que ela é bem forte, sabe? Bem forte porque a gente não percebe o poder dela, né? O poder desse fermento que é a palavra de Deus, que é o Espírito Santo, que é quando a gente se deixa envolver com as coisas de Deus, a gente percebe que a gente toma conta. E sabe o que eu percebo hoje?
que está transbordando. Está transbordando esse fermento. O pão, sabe quando bota um fermento assim e fica tão bem amassado o pão que ele transborda para fora da forma? É assim que eu me sinto hoje. Eu sinto o poder de Deus me transbordar na minha pessoa. Tanto é que eu estou fazendo vídeos aqui e, né, eu percebo esse transbordar. E é gratificante muito, sabe? Por mais problemas e por mais percalços que a gente venha trazer, que a gente venha ter na vida, a Bíblia ela é bem clara nisso aí, né? Ninguém está livre das aflições da vida. Isso aí é fato. Enquanto a gente viver aqui, vai ter isso aí. A diferença é viver com isso. E viver com isso é viver com Cristo. Ter esses aprendizados da Bíblia, a palavra de Deus dentro da gente. E quanto antes a gente se entregar, antes esse fermento vai tomar conta do pão. E o pão vai transbordar. Que é a palavra de Deus na vida da gente. Tá bom? Queria trazer essa palavra com vocês aí, que vocês possam refletir também e possam ter esse entendimento que eu tive aí. Que Deus abençoe a todos e uma ótima semana.